mais uma aula de como utilizar a sua calculadora científica, e na aula de hoje nós vamos apresentar para vocês as funções dot e coma da sua calculadora, tá bom? Olha, essas funções são muito importantes para quem pretende fazer cálculos com segurança. O que acontece é o seguinte: quando você tem números muito extensos, como por exemplo esse valor representado, que nós temos aqui casa de centena, casa de milhar, milhões, né? Então 12.506.786,78. Quando eu escrevo um número atrás do outro, fica difícil visualizar e fazer uma leitura rápida desse número. Eu tenho que contar as casas decimais. Então, para resolver essa situação, dentro da matemática financeira principalmente, é utilizado um ponto separando as casas decimais. Então eu sei que aqui são as casas de unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho as casas de milhar, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui eu tenho a casa dos milhões, né? Então eu separo de 3 em 3 com um pontinho. Mas as calculadoras geralmente vêm um sistema americano. Então esse ponto na sua calculadora, ele deixa de significar uma separação de casas decimais e passa a significar uma casa de vírgula. Passa a significar um separador. O que é um separador? Quando eu vou escrever um valor como R$1,50, eu utilizo uma vírgula para representar os meus números que não são inteiros. Essa vírgula é o separador. A sua calculadora, ela vem habituada com um ponto como separador. Por que isso? Porque lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o número deles é separado pelo ponto. Então, se eu for escrever $1,50, eu uso 1,50 e não 1,50 como nós estamos acostumados a escrever. Por isso, a sua calculadora, ela tem esta função invertida. Se você fosse escrever este número na sua calculadora, ela te mostraria 112.506,786,78. Repara que ela está usando a vírgula para quê? Para separar as casas de unidade, milhar e milhões, e não para separar como separador, como nós utilizamos. Deu para entender mais ou menos a ideia? Então, R$1,50, 1,50. Lá fora eles usam 1,50. Então é muito comum, numa prova, um aluno encontrar um resultado absurdamente grande, como por exemplo, 14 milhões, né? Só que como a calculadora dele está com o separador invertido, esse número vem dessa maneira, né? E ele não consegue entender, e ele escreve que a resposta é 14,00, né, para o professor. Logicamente isso está errado. O valor que ele tem é um valor de 14 milhões, certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E como é que funciona? Olha, a sua calculadora, quando ela está zerada, provavelmente ela vem igual a minha, com os valores sendo separado as casas de milhar e milhões com a vírgula. Então repara que a vírgula não está sendo usada da maneira correta. Ela não está sendo usada como nós utilizamos no Brasil. Ela está num sistema americano. Então eu vou ensinar vocês a trocar isso daqui e fazer com que o número apareça com pontos e vírgula para separar quando eu quiser escrever, por exemplo, R$1,50. Não apareceu 1,5, apareceu 1,5. Da maneira que nós escrevemos no Brasil. Então é simples. Você vai apertar a tecla Mode. Eu tenho COM, PSD e REG. Eu aperto Mode de novo. Aparece DEG, RAD, GRA. Eu não quero. Mode de novo. Fix, Sai, Norm. Também não me interessa. Mode de novo. Apareceu a função Display. Eu vou apertar 1. Selecionei a função Display. Ele me dá duas opções. AB sobre C e D sobre C. Não me interessam essas funções. Então eu vou apertar para o lado, setinha para a direita. Vai me aparecer duas novas funções, dot e coma. Dot é a função que a sua calculadora já está habituada, que é usando o ponto para separar milhares e milhões
e a vírgula para separar, o ponto para separar os decimais, né? 1,5, né? 1 dólar e 50 cents, 1,5. E quando você quer 1 milhão, 1,000,000. Então, o sistema que nós utilizamos no Brasil é o sistema COMA, é a operação COMA, onde o DEC é separado pela vírgula e o separador é dado por um ponto. Então, eu vou selecionar o número 2, função COMA, que é como nós utilizamos. Ó, automaticamente ele já identificou. O meu 1,5 virou 1,5. Então, quero escrever agora R$ 23,60. A sua calculadora te dá o valor como 23,6. Então, nessa aula, nós aprendemos a consertar a sua calculadora, deixar ela dando valores da maneira que nós lemos no Brasil. Então, coloque a sua calculadora em coma, que você vai evitar ter muito erro durante as provas de matemática. A aula de hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.